pessoal. Já estou vendo que a gente tem algumas pessoas na sala. Eu vou colocar o microfone para facilitar o áudio. Bom dia a todos e todas pessoas presentes. Antes de começar, vou esperar uns minutinhos, que eu estou vendo que tem gente entrando. Obrigada pela presença de vocês. Estou vendo gente que tem uma vantagem da gente se conectar dessa forma remota, né? Porque as pessoas em outros lugares podem participar também. Estou vendo a Fê presente aqui. Pessoal do NOS. Marina já está aqui. Gente da Abre. Bom dia, pessoal. Vou esperar um minutinho para a gente começar. Eu acho que as pessoas estão se conectando. Eu vou ter a ajuda da Fernanda Pimentel, terapeuta ocupacional colega, que trabalha no PROESC. A Fê vai me ajudar com essa parte de selecionar os comentários e perguntas de vocês, porque essa maneira da gente interagir aqui é um pouco estranha e totalmente nova para mim, tá? Então, a gente vai aguardar uns minutinhos. A Marina Neves, que também está nos ajudando a organizar esses eventos todos no PROESC, está dizendo que a gente pode aguardar um pouquinho. São 11h02, vamos aguardar uns minutinhos. Eu sugiro que vocês se coloquem num lugar confortável. Eu presumo que vocês estão me escutando bem. Já aumentei o volume aqui. Eu acho que se houver alguma dificuldade técnica, alguém vai me contar, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, a Fernanda Pimentel, que é minha colega terapeuta ocupacional, foi minha aluna e é minha colega, muito querida, e trabalha no PROESC, vai me ajudar com a questão de selecionar as perguntas que tá? O tema do nosso encontro hoje, dessa live, é a convivência familiar em tempos de resguardo. E antes de eu começar a falar do tema, eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim poder participar das atividades do PROESC. Alguns de vocês sabem que eu trabalhei no PROESC durante 30 anos, até 2017, e eu ainda contribuo com algumas atividades esporadicamente, e isso é uma alegria para mim e é uma honra também. Agora de manhã, às 8h30 da manhã, eu tive na aula do Jorge, e mais uma vez aprendi com ele, mais uma vez entrei em contato com essa atividade de formação do PROESC, que é tão importante, né? Está dentro da missão do PROESC, de formar profissionais para trabalhar com uma visão mais ampliada da questão da esquizofrenia. E muito do que a gente fez no PROESC, esses anos todos que eu tive lá, foi de fato cultivar esses espaços de diálogo entre os diversos saberes, né? E foi por isso que também o PROESC abriu as portas para a gente começar os projetos da ABRE, primeiro do SOS, que depois da ABRE, de combate à luta à questão do estigma associado à esquizofrenia, e isso me
ajudou a me definir, né, uma parte importante do meu fazer profissional e como terapeuta de família, que fui me tornando ao longo dos anos, né? Então, inicialmente, eu fui trabalhar no PROESC já como membro do departamento, como terapeuta ocupacional e ocupada e focada na questão da formação das terapeutas ocupacionais que estavam lá no programa de especialização. E à medida que eu fui me aproximando do tema da família e fui buscar a formação e fui criar uma prática também como terapeuta de família, eu sei que pude contribuir no PROESC com projetos para aproximar as famílias e isso particularmente através das ações que o SOS, que posteriormente a ABRE, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia, foi criando em parceria com o PROESC. Então, a partir dessa experiência que eu falo e do aprendizado que eu tive esses anos todos com as pessoas que vieram a compor as ações que nós desenvolvemos juntos com as famílias da ABRE no PROESC. Então, quando eu pensei no tema convivência familiar em tempos de resguardo, eu pensei que esse nome, resguardo, ele não me ocorreu por acaso, né? Eu pensei que eu queria resgatar o sentido do resguardo, né? E a definição de resguardo como sendo tudo aquilo que tem por fim livrar alguém de perigos ou danos, né? Então, resguardo é uma atitude de proteção, é uma atitude de cautela. Quando a gente está em resguardo, a gente está em resguardo por alguém, né? Conosco mesmo, mas por alguém. Então, é um termo essencialmente relacional. E ele, nesse sentido, se contrapõe à ideia do isolamento. Nós temos ouvido falar muito de isolamento. Temos falado, temos ouvido, temos pensado sobre a questão do isolamento nesses tempos de lidar com a epidemia, né? E eu pensei, não é do isolamento apenas que nós estamos falando, é do cuidado que ocorre, né? Do cuidado que ocorre nessa postura de estar confinados. E eu acho que o termo que melhor descreve isso é o resguardo. Mas aí, eu queria começar com duas questões, porque se essa minha escolha tem a ver, né, com esse convite para a gente pensar esses aspectos de cuidado que estão implícitos na atitude de nos resguardarmos, né, de estarmos confinados, isolados, não socialmente no sentido do contato, mas sim fisicamente, né? Como é que esse resguardo está sendo vivido pelas pessoas e pelas famílias que dependem de cuidados e dos serviços de outros, que vinham vivendo muito profundamente conectadas com pessoas que as acompanham, né? Então, nesse sentido que quando eu pensei em convivência e familiar, né, eu pensei que a gente tinha que começar perguntando um pouco por esses termos, né, o que é convivência, como está sendo a convivência e de que família nós estamos nos referindo, né? Então, como é que tudo isso que nós estamos vivendo está afetando a nossa possibilidade de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos das pessoas com quem nós convivemos? Acho que a pergunta aqui, imediatamente a essa é, que convivência era essa? De que família nós estamos falando, né? Essa semana eu li um texto da psicanalista Vera Iaconelli, na Folha de São Paulo, ela é colunista lá na Folha, e ela dizia o seguinte, né,
que depois de um mês de quarentena, nós já estamos aptos a responder com quem gostaríamos de ir para uma ilha deserta. E essa frase dela me fez pensar, né? Me fez pensar na questão da escolha e na questão da contingência, né? Quer dizer, será que eu posso escolher se eu tiver que ir para uma ilha deserta? Ou será que vai me tocar alguém e eu não vou poder escolher? E se eu puder escolher, com quem eu iria? Né? Acho que é uma pergunta importante para a gente fazer, apesar de que ela é um tanto quanto, ela nos leva um tanto para o campo dos desejos mesmo, né? E justamente elas nos faz pensar naquilo que nós desejamos e na trombada, né, que está sendo a nossa vida nesse momento de família, entre aquilo que a gente gostaria que fosse, ou como a gente gostaria que fosse a nossa convivência com o outro e como de verdade está acontecendo pelas contingências, né? Então, é nesse diálogo e nessa negociação, num certo sentido, entre o que eu gostaria, como eu gostaria que fosse a minha convivência com as pessoas com quem eu gostaria de conviver, ou com quem eu convivo, e o que está acontecendo, que entra a questão do diálogo, né? E aí eu queria trazer também as palavras de um mestre, que é o Jaakko Seikkula, com quem eu tive estudando esses últimos anos todos, na abordagem do diálogo aberto, quando ele escreveu recentemente que talvez nós estejamos vivendo o momento mais dialógico da humanidade. É verdade que muitas pessoas estão sofrendo muito, né? Porém, também estão aprendendo muito e redescobrindo, né, maneiras e se reinventando nas suas maneiras de se relacionar. E todos nós, de repente, fomos submetidos a um grau de incerteza monumental, né? Esse não saber o que vai acontecer, não ter respostas, não ter tratamento efetivo, essa incerteza geral, né, quando ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, ela tem gerado uma série de respostas em todos nós. E particularmente, o que eu gostaria de focar aqui é que tanto existem as respostas de aflição, de conflito, de medo e de pânico e de desorganização, como também têm existido as respostas criativas de colaboração e solidariedade e cooperação que nós temos visto, de maneira geral, né, nos nossos núcleos de convivência e particularmente falando nas famílias, né? Então, essas iniciativas colaborativas, né, e de solidariedade, elas têm contribuído para reacender um sentimento de pertencimento, né, tanto de pertencimento aos nossos grupos, né? Então veja que hoje a gente tem aqui, né, esse convite foi feito para vocês de forma puramente digital, né? A gente tem aqui presente hoje pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que estão em distintos lugares, mas que fazem parte, de certa maneira, da minha rede de relações afetivas, da minha rede de relações significativas, né? Nem todas essas pessoas fazem parte do meu dia a dia e são pessoas com quem eu convivo, mas são certamente pessoas com quem eu conto. Então, como é que está sendo o reflexo disso nas famílias, e particularmente naquelas famílias que vinham vivendo com alguma dificuldade específica ou alguma limitação maior do ponto de vista dos seus relacionamentos, né? Então essa é uma pergunta que eu quero colocar aqui, né? Como é que está sendo o diálogo, a cooperação, a tolerância nessas famílias? Eu tenho uma pequena, minúscula amostra do que está acontecendo através das rodas de conversa abertas da ABRE que estão acontecendo todas as semanas, às segundas-feiras.
essa foi uma maneira da Abre responder ao que nós imaginamos que seria uma demanda das pessoas por conversar, já que a Abre, desde que foi criada há quase 20 anos, mantém grupos de acolhimento regulares, né, e são espaços abertos de acolhimento. Essa é uma marca das atividades da Abre. Então, espaços abertos de acolhimento para as famílias. Então, nós pensamos em tornar esses espaços abertos nesse momento para todos, e não separar familiares e portadores, mas sim tentar fazer com que nós pudéssemos, de fato, promover uma conversa entre todos. E tem sido uma conversa que eu tenho acompanhado semanalmente, em que todas as semanas eu aprendo e me surpreendo com os relatos das pessoas que nós julgamos vulneráveis, que nós julgamos menos capazes para a convivência, nos contando como estão encontrando maneiras de viver esse momento, de passar por esse período, como estão convivendo, como estão encontrando soluções de convivência, né? É claro que é muito possível que as pessoas que estão passando pelas maiores dificuldades nesse momento, né, se a gente fizer um eixo que vai da solidão absoluta, né, então não convivo com ninguém, vivo sozinho, né, até ao que está sendo chamado de hiperconvivência, que é vivo com pessoas no mesmo espaço, e hoje, confinados, estamos presos, né, e reféns da necessidade de compartilhar um espaço sem que necessariamente nós nos entendamos, ou isso é muito difícil porque não é necessariamente uma convivência boa. Então, se a gente pegar esses dois extremos, falta absoluta de convivência e excesso, né, numa convivência que seria, talvez, que a gente pudesse definir como tóxica, né, como doentia, talvez as pessoas que estão nesses extremos, elas não estejam ainda conseguindo acessar esses espaços de diálogo que eu tenho podido presenciar. Eu não sei onde elas estão, e é uma pergunta e é uma angústia minha, que é como é que a gente faz para se aproximar dessas famílias e como, de alguma forma, desenhar um apoio para elas nesse momento, né? Eu não sei se as pessoas que estão aqui hoje, em que ponto desse contínuo elas se colocam, né? Eu suponho que elas não se colocariam em nenhum dos extremos, porque quem está nesses extremos tem, provavelmente, quase nenhuma possibilidade de participar de uma conversa como essa, né? Então, essa é uma questão. Eu entendo que as pessoas que estão aqui hoje, para me ouvir e mais do que tudo para conversar sobre esse tema, ainda que a gente tenha que conversar dessa forma meio esquisita, né? Eu acho que elas têm uma possibilidade nesse momento, que é a possibilidade de reservar um tempo e um espaço para conversar, né? De sair dos seus afazeres ou de deixar de cuidar de alguém, né? Ou seja, elas estão nesse momento cuidando de uma atividade de diálogo e de reflexão. E isso, na minha visão, é curativo, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Solange Tedesco, minha querida colega e amiga, dizendo: tempo de resguardar, abrigar, defender. Perfeito. Mando Marta Medeiros, que é uma autora. Tenho saudades das pessoas que fui conhecendo, lembranças que fui esquecendo, amigos que acabei perdendo, mas continuo vivendo e aprendendo. Obrigada pela tua contribuição. Eu vou, na medida do possível, tentar administrar esse tempo aqui para conversar com as perguntas e os comentários que vocês puserem, tá, gente? Eu não pensei em ficar falando esse tempo todo, não. Eu gostaria de ouvir vocês, tá?
Então, acho que uma pergunta é como é que a certeza, desculpa, olha o meu ato falho, como é que a incerteza está afetando as relações familiares, né? Como é que a gente vai equilibrando isso, que é o resguardo, que é o cuidado, a proteção, a cautela, com a necessidade que nós temos, né, desse espaço, cada um, né, do espaço individual. Como é que as pessoas que estão, de alguma maneira, completamente envolvidas pelo cuidado com os outros, estão criando espaços para cuidar de si próprias, e como é que as pessoas, como eu, por exemplo, que não tenho um convívio diário com familiares, porque não convivo na mesma casa com familiares, como eu cultivo esses espaços para que eu não fique muito dentro de mim mesma, né? Para que eu não me isole nessa situação. E como é que as pessoas que estão vivendo uma convivência conflituosa, difícil, estão fazendo para encontrar soluções de não ficarem sozinhas com as dificuldades, né? Então, se a gente pensar também dentro desse eixo que eu coloquei, da solidão absoluta ao hiperconvívio, né? A gente tem negociação, cooperação, companhia, apoio, respeito, agressão, espaços e tempos compartilhados, espaços e tempos paralelos. Algo que estava presente mais ou menos na nossa vida, mas que de repente está tudo junto, né? E como a gente desembaralha isso nesse momento e pensa um pouquinho sobre cada um desses aspectos na nossa convivência familiar. O que eventualmente eu não considerava desrespeito, mas que agora eu percebo que é. Ou o que eu não percebia como colaboração e que agora eu vejo que é colaboração na minha relação com um familiar. Como é que eu estou me sentindo, como eu estou me colocando colaborativa, ou como eu, em algum momento, não respeito a necessidade de alguém, de um tempo ou de um espaço dele. Tudo isso ficou muito mais crítico nesse momento em que as pessoas estão ou compartilhando um mesmo espaço o tempo todo, ou quase o tempo todo, ou não se vendo. E também, para a gente lembrar e para colocar um pouquinho mais de complexidade nessa situação, também lembrar que nem todo mundo, nesse momento, pode ficar isolado ou confinado, melhor dizendo, né? Em muitas famílias, o que está acontecendo é que as pessoas precisam sim sair, né? Precisam sim sair para trabalhar, e isso adiciona mais um elemento à incerteza do momento, que é qual é o risco, né, que eu corro com isso e como é que eu não protejo as pessoas com quem eu convivo. Então, acho que esse é um outro elemento que passou a fazer parte do nosso dia a dia, né? A Marina está aqui colocando um comentário, a Marina Neves, que ela diz: gostei muito da ideia de pensar em quem eu levaria para uma ilha após esse período de isolamento. Exercício bem interessante. Só se pensa isso em um momento como o que estamos vivendo. Então, Marina e pessoal, eu fiquei muito ligada nessa pergunta da Vera Iaconelli e fiquei pensando, nossa, que momento precioso para pensar nisso, né? E pensar que agora nós não tivemos escolha, né? Porque de alguma maneira nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente a uma situação e muitos de nós não pudemos simplesmente escolher com quem ficaríamos nesse momento. Algumas pessoas sim, algumas pessoas se arrumaram, se arranjaram, se organizaram, né? Mas acho que é uma pergunta para o futuro, né? A Maíra está dizendo o seguinte: com os meus filhos tento conversar bastante, pois eles têm muitas dúvidas e medos. Tento acalmar e encontrar formas deles se entreterem. Claro que tem dias bons e tem dias ruins. Meu filho com esquizofrenia tem momentos de muita ansiedade. Eu e o pai
sempre tentando conversar muito com ele. Ontem ele estava bem nervoso, foi um pouco difícil. Maíra, eu acho que essa tem sido, obrigada pela tua contribuição, né? Essa tem sido uma experiência que eu tenho ouvido também nos grupos de familiares, né? Algumas pessoas dizendo que está difícil lidar com essa ansiedade, com a ansiedade de não ter respostas, a ansiedade de não poder sair, a ansiedade do confinamento, né? Eu não sei exatamente quais já eram as tuas dificuldades de convivência, mas é possível que elas estejam mais acentuadas, né? Eu queria, a partir desse comentário da Maíra, saber se tem alguém que está aqui, né, participando dessa conversa, que quer contribuir com alguma experiência interessante que está vivendo, uma forma que tem encontrado de baixar um pouco essa ansiedade, né? A gente já teve uma live aqui do Proesc sobre como lidar com a ansiedade, mas acho que esse é um tema muito presente no momento, né? Algumas pessoas estão com dificuldade de dormir, outras pessoas estão com dificuldade de se concentrar. Nós temos sido, de certa forma, bombardeados por convites para participar de tudo, né? Então, para algumas pessoas está difícil também se organizar nessa rotina. Também já tivemos uma live sobre rotinas, né? Mas basicamente o efeito, né, em cada um de nós e nas pessoas que já tinham mais dificuldade, de certa forma, dessa proibição de circular, né? E o quanto que para muitas pessoas sair para dar uma volta, sair para ir a algum lugar fazer alguma coisa, sempre foi uma maneira boa de baixar essa ansiedade de estar dentro de um lugar fechado, né? Olha, a Ana Lúcia está escrevendo aqui, quando meu filho está muito ansioso, meu marido dá uma volta de carro e depois vão no McDonald's. O McDonald's tem janelinha, né? Isso é uma vantagem nesse momento, que a gente não precisa interagir muito de perto. Deixa eu ver se eu resgato mais algum comentário que ficou para trás aqui. Eu não tenho jeito de saber quantas pessoas estão presentes, estão aqui, porque eu só vejo alguns comentários e eu sou tão nova nessa tecnologia que eu não sei de fato quem é que está aqui, né? Eu vou dizer para vocês, isso é muito estranho, tá? E eu estou tentando acompanhar, ao mesmo tempo que eu olho para frente, como se eu estivesse falando com vocês aqui na minha frente, eu estou tentando acompanhar as questões e os comentários que as pessoas estão postando aqui na lateral e, eventualmente, o que a Fernanda parece que caiu. Vocês estão aqui? Me deem um sinal, estão me ouvindo? A Marina está dizendo que não caiu, não. Estou aqui. Tá. Então, a Fernanda está me contando que tem 49 pessoas aqui nessa sala. E eu queria muito ouvir a experiência de vocês, tá? A Maria Fernanda está dizendo o seguinte, que nesse momento nós temos duas situações. Tem um momento bom, que estamos agora sempre junto com toda a família, o que dá maior sensação de acolhimento para meu filho e meus irmãos. E seus irmãos. Mas como os atendimentos terapêuticos estão suspensos, isso deixa o meu filho mais instável e a própria situação deixa mais ansioso. Sabe, o que eu tenho pensado muito, gente, é que todos nós, acho que isso nós temos falado muito também nos nossos grupos, a sensação geral é que todos nós estamos submetidos a uma experiência, né? Estamos todos vivendo a suspensão da realidade e uma nova realidade
que parece, de fato, muito, muito bizarra. E conversando com as pessoas que têm esquizofrenia, que fazem parte dos nossos grupos na Abre, eles têm dito, talvez vocês agora entendam o que nós passamos, né, e a nossa experiência. E eu acho que isso tem sido uma oportunidade de ouro nas famílias, para de fato vivenciar algo que talvez antes fosse compreendido a partir da perspectiva do outro, ou mais ou menos compreendido, não muito, mas que hoje é vivido por nós, né? Todos nós temos vivenciado situações em que nós não sabemos mais o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é real e o que não é real, né? Pelas circunstâncias todas e como a realidade vai sendo dada para nós nesse momento, a realidade do mundo, do que acontece do mundo, ela está sendo dada através dos números, das narrativas e das imagens o tempo inteiro. E claro que a gente já sabia que tudo isso era uma edição, né? Mas acho que nós tínhamos a ilusão de viver a realidade. E hoje nós estamos nos dando conta que a realidade que tem chegado a nós é essa realidade que está sendo editada por quem está nos trazendo as notícias do mundo, de como ele está, né? E o que nós temos de palpável é só aquele espaço pequeno, de maneira geral, onde nós vivemos, e as pessoas mais próximas. E isso também é muito interessante, porque de repente as famílias estão descobrindo, né, jogos que estavam guardados, livros que tinham, músicas que elas não ouviam há muito tempo, receitas de cozinha, um vizinho que elas nunca tinham reparado, um passarinho que pousa na janela, coisas mínimas, coisas pequenas, né? E eu tenho visto que as pessoas que têm podido transformar, ou usar essa percepção dessas coisas próximas e muito pequenas como dados de uma realidade, né, e integrá-los na convivência diária, elas estão descobrindo algo muito bonito da convivência, que é poder viver um tempo, né, com mais calma, um tempo para o outro e um tempo para essas experiências. Eu estou com perguntas que a Fernanda me mandou aqui. Tem uma pergunta da Leonora, do NOS, da Leonora Corsini. A minha questão, um comentário, é sempre como convidar para o diálogo alguém que habitualmente não tem a prática de conversar como possibilidade. Pois é, eu acho que esse é um desafio imenso mesmo, Leonora, e acho que isso liga com o que eu estava falando nesse momento, né? Como é que a gente pode, nesse momento em que estamos todos iguais, né? Ainda que não estejamos iguais, nós sabemos disso, né? Eu comecei dizendo que família é essa? Convivência, que convivência? Resguardo, que resguardo, né? Cada pessoa tem uma composição de experiências e de vivências muito distinta, né? Então não dá para generalizar. Mas, de maneira geral, nas famílias em que as pessoas já viviam um desafio, né, de como conversar, talvez o ficar mais, né, estar mais, se a gente puder não cair na armadilha da intolerância e dos conflitos por coisas muito pequenas, né, a gente possa de fato aproveitar essa oportunidade de justamente algumas outras coisas muito pequenas que passavam desapercebidas fazerem parte de uma conversa que se inicia, ou seja, novas conversas sobre outras questões, né? Eu nunca vi tanta troca de fotografias e memórias em tantos grupos ao mesmo tempo, né? As pessoas têm postado memórias, fotos, vídeos, situações vividas, lembranças, como se estivessem montando um grande álbum de convivência,
um grande álbum das relações significativas da nossa vida. E isso é muito emocionante de ver. Então, como convidar pessoas que têm dificuldade para conversar a, de repente, conversar de um outro jeito, né? Com imagens, por exemplo. Eu tenho conversado com famílias que estão me contando exatamente isso, que estão indo olhar álbuns antigos de fotografia juntos e recontar histórias. E elas estão fazendo isso porque elas estão todas juntas, confinadas, no mesmo lugar, e de repente elas começam a olhar à sua volta e aquelas coisas esquecidas que estavam nos fundos dos armários e das prateleiras e das gavetas começam a aparecer. Quem mais? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Bruno, que é também colaborador nosso da Abre, está dizendo o seguinte, né? Do equilíbrio que o resguardo pede, vejo dois balizadores extremos, assim como eu também construí essa linha, né? O Bruno também está construindo. Ou olhar só para dentro e se sentir só e desconectado, ou olhar de fora para dentro e terminar por projetar excesso de conexão. Saber equilibrar esses dois eixos é uma arte que, nesse momento, temos a oportunidade de construir, conectar-se de forma saudável. Você não acha? Acho, Bruno, absolutamente. E eu acho que foi isso que eu nomeei de um contínuo entre solidão, né, e hiperconvivência. Por quê? Porque o olhar só para dentro seria esse lugar da solidão. Né? Eu estou só comigo, né? Eu estou só olhando para mim, para o que eu sinto, para os meus temores, para as minhas lembranças, para os meus medos, sei lá. Né? Eu estou só comigo, estou isolado de todos comigo. Ou eu estou absolutamente misturado com os outros com quem eu convivo, né? Mesmo que eu não conviva no mesmo espaço, embora isso esteja acontecendo com as pessoas, que é justamente estarem todas no mesmo espaço, mas seria, eventualmente, eu não olhar nada para mim, né, e só cuidar 100% do tempo dos outros, das necessidades dos outros. E eu acho que nesse momento a gente está sendo, de fato, convidado a pensar em que ponto desse contínuo nós estamos, né, e como que a gente quer negociar isso, ou seja, num certo sentido, metaforicamente pensar nessa ilha, né, como se nós já estivéssemos nessa ilha deserta e sozinhos, mas com a possibilidade de convidar pessoas, né, e pensar com quem eu quero estar nesse lugar. Quem são as pessoas que contribuem para que a minha vida seja melhor? E como que eu também contribuo para a vida das pessoas ser melhor. O que eu faço que é bom e o que eu faço que não é bom. Ou seja, sem cair na questão de uma discussão de relação diária, que é muito difícil na convivência, mas é encontrar maneiras criativas de fazer isso, né? Onde, por exemplo, o silêncio e o estar juntos paralelamente no mesmo espaço é precioso para quem nesse momento tem que compartilhar os mesmos espaços, né? A Sandra Zambrana está me dizendo assim: temos ficado em casa tranquilamente. Nos finais de semana damos uma volta de carro, costumamos ir na Serra da Cantareira. Meu filho fica bem em casa, fazemos artesanato, ele gosta muito. Na verdade, ele sempre gostou de ficar em casa. Conversamos muito, ouvimos música, dançamos, fazemos bolos, pão, etc. Sempre ocupando o tempo e a cabeça dele. Graças a Deus ele está bem. Ele tem participado dos bate-papos da Abre às segundas à noite. E psicólogo online também. Que legal, Sandra. É isso que eu estava dizendo há pouco, né? Eu acho que algumas dessas famílias com as quais a gente convive, que tem pessoas que nós costumamos definir como pessoas com dificuldades de convivência, elas estão dando aula para nós nesse momento. Elas estão nos ensinando. Elas estão nos ensinando o que é ter resiliência, né? Como é que é a gente aguentar não sair? Como é que é a gente aguentar viver uma vida menor nesse sentido,
né? E o que tem de precioso dentro de casa e nas relações com as pessoas próximas. Eu acho que está sendo um show, né, de aprendizado para todos nós. A Maria Luísa, a Isa Bambini, do NOS, está dizendo: esse recurso das fotos tem sido interessante com alguns clientes e também abordamos objetos guardados nas gavetas, como eu disse. E por que eles estão guardados, ou seja, que significado eles possuem, que justifica não serem descartados. Esses exercícios trazem histórias que crianças, adolescentes e adultos têm dado testemunho de ser um exercício de muito valor. É isso aí. Eu acho que a gente tem uma oportunidade preciosa nesse momento de voltar para os nossos baús, né, de tesouros, de lembranças, de objetos guardados e de compartilhar, seja presencialmente nas famílias que estão juntas, né, seja virtualmente, através de mandar fotografia. A tecnologia salva a nossa vida atualmente, né? Olha a tecnologia aqui, nos colocando em contato, né? Então, como é que a gente pode fazer essa troca afetiva de histórias, né, e recontar certas histórias através de objetos que nós temos, objetos que nós guardamos e que talvez nós nunca, de fato, tenhamos tido muita oportunidade de compartilhar, né? Então, de tornar isso um objeto de convivência nesse momento, né? Facilitador da convivência. Inclusive, porque isso nos tira fora das tarefas diárias, né? Que são necessárias, mas também são geradoras de muitas negociações e muitos conflitos nas famílias, com as responsabilidades, quem faz o quê, as diferentes exigências de tá bom, tá limpo, não tá limpo, como é que a gente gerencia essa convivência, né? Tá bom para mim, mas não tá bom para você, enfim, todas essas questões diárias que tornam a convivência das famílias, às vezes, pesada, né? Independente de serem famílias que têm alguém com uma dificuldade ou uma doença ou não, é simplesmente conviver. Conviver não é fácil, né? Conviver no mesmo espaço não é fácil, dividir o mesmo espaço não é fácil. A gente tem diferentes ideias do que é certo, errado, bom, ruim, limpo, sujo, saudável, não saudável, e por aí por diante, né? A Giane está dizendo: meu filho tem 28 anos, com diagnóstico de TAG. O que é TAG? E começou a trabalhar há um mês, logo agora. Ele trabalha de controlador de acesso num pronto-socorro. E ele está passando por crises de ansiedade todos os dias. Eu converso com ele todos os dias, tentando passar tranquilidade e mostrar para ele que já passou por muitas situações difíceis. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, eu acho. Ele faz uso de medicamento e eu orientei para fazer terapia. Ele se sente confortável em conversar comigo e diz que se acalma com as minhas palavras. Tenho vivência de hospital, pois sou enfermeira e já sei lidar com vida e morte. Portanto, converso muito com ele sobre isso. Giane, as nossas rodas de conversa da Abre, elas são abertas. Então, se vocês quiserem, em algum momento, vocês e todo mundo que está aqui hoje, tá? Quem quiser participar, toda segunda-feira, das 6 às 7h30 da noite, no Zoom. A gente tem divulgado na página do Facebook da Abre. São rodas abertas e as pessoas têm trocado justamente esse tipo de experiência sobre como é que elas estão fazendo para se acalmarem, né? Para ajudar um familiar que está ansioso. Quais são os caminhos de conversa, quais são as atividades conjuntas, porque às vezes não é nem conversar, é simplesmente sentar junto e ver um filme, né? E se abstrair um pouco dessa realidade que está hiper presente hoje nas nossas casas, que é a realidade das notícias, né? Que faz com que a gente veja e reveja
o tempo inteiro cenas que são muito tristes, né? Então, isso pode provocar, de fato, um trauma social muito grande. Quer dizer, a gente está todos os dias vendo imagens muito difíceis e todos os dias se perguntando se é mesmo verdade o que está acontecendo, se é, mas os números não parecem ser tão ruins, e o que de fato vai acontecer, e como é que vai ser a semana que vem, enfim, essas questões que têm nos assombrado de alguma maneira, né? A Teca Gonçalves está dizendo assim, que bom existir esse espaço para pensar junto e criar possibilidades de uma convivência familiar menos tensa e mais harmônica frente a esse momento de isolamento. É isso mesmo, acho que a ideia dessa conversa aqui era contar para vocês um pouquinho, na verdade não era dar fórmula nenhuma, quem me conhece sabe que eu não saberia organizar uma fala como essa, dizendo, olha, faça isso, isso e isso, porque eu não acredito que isso tenha muita validade, né? Eu só posso dizer para alguém com quem eu esteja conversando que está me contando uma situação específica e daí respondendo essa pessoa, pensar junto. Então, o que eu pensei que eu podia fazer hoje aqui era simplesmente trazer essas questões para vocês, dizer que a ideia do resguardo me pareceu útil para a gente pensar e sair da palavra isolamento, né, que é uma palavra que, na minha opinião, não tem um cunho muito positivo, ainda que o isolamento num tratamento seja necessário e, portanto, bom nesse sentido, mas é um remédio amargo, né? As pessoas que eu conheço que convivem com a esquizofrenia e que me contam dos seus períodos de isolamento, elas não contam isso como uma experiência boa, elas contam como uma experiência muito doída, né? De se isolarem para se proteger daquilo que elas imaginam que seja um mundo muito hostil, ou de pessoas que, de alguma maneira, estão julgando e apontando o dedo para elas ou exigindo delas que elas sejam alguém que elas não são. E então o isolamento a gente sempre entendeu, particularmente na esquizofrenia, como uma atitude de autoproteção, né? Existe até uma autora canadense que nós estudamos muito, uma determinada época aí, há anos atrás, que se chama Ellen Cohan. E a Ellen Cohan fez um estudo que ficou muito conhecido no Canadá, em Montreal, com pessoas com esquizofrenia. Ela estudou dois grupos de pessoas, né, que tinham esquizofrenia, aquelas que ela disse, por um critério que ela escolheu arbitrariamente, mas um critério que faz sentido, que seria a quantidade de reinternações, ela dividiu entre grupos que tinham tido uma evolução melhor, digamos assim, da doença, e grupos que tinham tido uma evolução pior, com mais reinternações. Então, do ponto de vista clínico, isso parecia fazer sentido, dividir esses grupos. E ela foi escutar a experiência dessas pessoas, né? E ela aprendeu muitíssimo sobre a questão da convivência diária dessas pessoas, tanto com as pessoas com quem elas viviam, como nos lugares onde elas viviam, na rua, próximos, vizinhos. Ela aprendeu sobre o significado das relações que as pessoas que essas pessoas davam para relações com quem elas tinham um contato habitual. Ela aprendeu que, por exemplo, para alguma dessas pessoas, as relações mais significativas não estavam dentro da família, mas estavam em relacionamentos esporádicos que elas tinham com o jornal, com a pessoa que vendia jornal na banca de jornal, ou uma pessoa onde elas iam tomar café, algo assim. Mas muito importante, ela acabou propondo para nós esse termo retraimento positivo, né? Retraimento positivo significando um resguardo, de certa maneira, que essas pessoas mantinham como uma maneira de lidar com os perigos do mundo e com a quantidade de demandas que elas não tinham como, de alguma forma, responder. Então, eu acho que hoje estamos todos nessa situação, né? E tem um vírus solto, à solta, né? Nos apavorando, num certo sentido,
e nos ameaçando. É um amigo, é um inimigo invisível, né? Gente, isso é tão parecido, né, com tantos relatos que a gente escuta das pessoas que a gente diagnostica ou que a gente nomeia, né, de psicóticas, é tão parecido. É uma vivência que pode servir para todos nós entendermos de fato como é que nós nos relacionamos com aquilo que nos ameaça, né? Como é que a gente sai dessa armadilha? Bom, a Giane está dizendo o seguinte: nós moramos muito longe, por isso fica difícil irmos até a Abre. Essas lives estão sendo maravilhosas e passo para ele quando chega do trabalho. Gostaria de que continuasse. Olha, Giane, isso está sendo um aprendizado para todos nós, né? Eu acho que nós valorizávamos e vamos continuar a valorizar, claro, as atividades presenciais, mas nós estamos aprendendo que existe uma riqueza muito grande em a gente proporcionar esse tipo de espaço de troca. Eu acho que certamente isso vai continuar de alguma maneira depois. A Lolo está dizendo, tenho utilizado, Lolo do NOS, nos atendimentos e na minha casa, a meditação como ferramenta de presença física e emocional. Tem ajudado bastante nos processos de ansiedade e medos. Eu acho que essa é uma outra ferramenta, é uma outra maneira da gente se conectar, né, Lolo? E eu gostaria, e vamos na Abre, tentar retomar as atividades de meditação que nós tínhamos. Então, aguardem, porque logo mais virá um convite para a gente retomar os nossos grupos de mindfulness na Abre. Acho que esse é também uma oportunidade preciosa para a gente trabalhar esse aquietamento da alma, né, que a gente precisa nesse momento. A Josiane está dizendo, nós precisamos nos policiar, assistir a TV o dia todo já é ruim, ainda ouvindo coisa ruim só atrapalha, temos que diversificar nosso dia, mudar e ficar em casa é muito bom, é isso aí, eu acho que faz parte da gente nesse momento negociar uma convivência mais saudável em família, pensar nesse sentido, quais são os limites para tudo isso? Quer dizer, é bom deixar a televisão ligada o tempo todo? É bom para quem? Né? É bom para quê? Será que a gente pode criar momentos de fazer outras coisas? Né? Justamente saindo um pouco fora dessa hiperconectividade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para baixo. A Solange está contando para nós que ela está em isolamento com o filho dela em Peruíbe, que ela está surpresa com a relação do meu filho nesses dias. Ele não tem demonstrado angústia ou vontade de sair. Isso é bem diferente, porque enquanto estávamos em São Paulo, ele não conseguia ficar dentro de casa. Da minha parte, faço o possível para que ele não se estresse. É interessante, muitas pessoas têm relatado mesmo, que estão se surpreendendo com seus familiares, né? Isso é bom, né? Isso estava aí como possibilidade, a gente aqui não estava vendo ou dando espaço, porque eu entendo que as pessoas, todos nós, temos mais recursos do que aqueles que nós utilizamos, não é? Eu acho que a gente acaba tendo um repertório de ações ao longo do nosso dia, da semana e da nossa vida, que justamente nós nos habituamos, são modos conhecidos da gente conviver, e justamente porque é conhecido a gente se mantém neles, não necessariamente eles são os melhores, mas eles nos dão conforto, porque são maneiras conhecidas da gente estar com os outros. Todo mundo aqui sabe, quem convive há muito tempo em família ou com um parceiro, sabe muito bem que a gente aprende até a antecipar o que o outro vai responder ou fazer, né? Isso tanto vira motivo de piada e brincadeira, como vira motivo de
conflito, discussão ou ataque, né? Por quê? Porque a gente mais ou menos opera de maneiras previsíveis, né? E isso, na minha opinião, faz parte da gente manter esse universo, né, de previsibilidade e de certeza no mundo. Quando tiraram o tapete debaixo do nosso pé agora, né, e falaram, então, gente, a normalidade não existe mais, o mundo não é esse, né, existe uma ameaça externa, todo mundo tem que ficar atento em casa, cuidando. Essa puxada de tapete, né, ela de fato, ela está nos convidando a descobrir que outras maneiras a gente tem e que recursos que a gente tem de convivência que nós não estávamos utilizando, né? Então, isso é, para mim, a maior riqueza, né, desse momento difícil que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos chegando no final da live, gente, faltam 5 minutinhos para terminar. Eu queria aqui ler o comentário da Rosana. Ela disse assim, nós estamos sentindo falta dos almoços de domingo. Eu também, muita falta. Eu tenho fotografado os pratos que eu cozinho para mim mesma, também descobri que cozinhar para mim é bom, né? Eu normalmente fotografo e mando para minha família, para compartilhar, é uma maneira de compartilhar, né? Os jogos que todos participavam e eram um encontro marcado de toda a família, os álbuns precisam voltar. Essa era digital não tem a mesma emoção de uma foto naquele álbum, que até o cheiro dele a gente sente. As risadas que muitas vezes eu dei por conta das tranças que usávamos, lindas. Hoje talvez não mais, virou brega. Vamos falar mais, mexer no baú, tem muitas lembranças que são únicas. Obrigada por esse momento. O Bruno também diz que a conversa está boa, que é bom trocar ideia com pessoas de mente receptiva e prontas à troca, né? E também deseja a todos um ótimo resguardo pleno de aprendizados. E a Teca diz, acredito que esse momento tem criado formas de nos reinventarmos, gerando muito crescimento. Sairemos com certeza mais fortalecidos. A Ana Lúcia diz, eu aprendi a fazer uma lista de gratidão e leio todo dia. A lista cada vez aumenta mais. Gente, isso é genial, né? A Ana Lúcia falou disso no grupo, foi incrível, né? Então, a gente poder compartilhar, isso faz parte daquilo que eu disse, que são essas pequenas coisas que estavam invisíveis, que a gente dava por, tá aí, né? E tem outras coisas mais urgentes para resolver, ou eu tenho mais o que fazer fora daqui, né? A Cristiane diz, o meu filho tem 18 anos, descobrimos há menos de um ano, suponho que ela está dizendo a esquizofrenia. Está dormindo muito no isolamento, porque infelizmente não tem como manter as atividades e o interesse por qualquer coisa. Está difícil reverter o ciclo TV, videogame, celular. Cristiane e todos presentes aqui, nós vamos terminar, mas eu quero dizer para vocês que nós nos demos conta na Abre que nós nos organizamos para um mês, né? Acho que isso foi uma provisão de recursos inicial para lidar com uma incerteza e um não saber absoluto, e que agora que está ficando mais claro que mesmo que a gente volte a circular daqui algumas semanas, que não vai ser da mesma forma que antes e que a gente vai ter que manter muito resguardo ainda por um bom tempo, nós vamos passar a oferecer as oficinas da Abre, muitas delas, de maneira online. Então, eu queria já deixar aqui para vocês, né, o convite para que quem ainda não conhece possam experimentar alguma das oficinas, ou indicar para o familiar de vocês que está muito recluso com atividades solitárias, né, tipo TV ou algum computador, algo assim, tá?
Então, a Cristiane está perguntando se vocês já assistiram o filme O Gênio e o Louco. Achei a história linda, me ensina a conviver com o diagnóstico do meu filho. Está mandando abraços. Eu vou fechando, agradecendo muitíssimo a presença de vocês, dizendo que estou emocionada de estar aqui, né? Ainda que seja um tanto novo e estranho. Queria dizer para a Vera Gomes, que eu não sei se está aqui, mas que é da Abre, que a Vera vinha me convidando há anos para a gente fazer coisas assim na Abre, e eu era muito refratária a essa ideia. E que eu estou aprendendo também a ir além nas minhas limitações e nos meus limites, pela necessidade e pela vontade de continuar com vocês, de conviver com vocês. Eu quero agradecer a presença, a participação, os comentários, as reflexões, e dizer que a gente vai provavelmente continuar, e espero vê-los de novo aqui. Gente, muito obrigada, um beijo carinhoso em todas as pessoas presentes, um grande abraço, e a gente se vê na próxima.